Vamos falar agora de outro assunto, mas também com um cavaleiro possuidor de um penteado capilar alternativo, que foi o primeiro brasileiro a participar de uma travessia da Antártica atingindo o Polo Sul geográfico. Eu quero saber qual é a diferença do Polo Sul, quer dizer, se é o ponto mesmo que é o geográfico, e quem vai me responder nessa conversa é o glaciologista Jefferson Simões. Por favor, Jefferson. Ô Jefferson, como é que se diz? O Polo Sul geográfico é o ponto realmente... É onde passa o umbigo da Terra? Não é o umbigo da Terra, não. É onde passa o eixo de rotação do planeta. Onde, se você ficar parado lá olhando o céu, as estrelas ficam dando volta em cima de ti. Ah, é? É. Durante a noite polar, durante quase Sim. 6 meses do ano, você não vê nada, só sol. O sol dá a volta ao redor, em todo o horizonte e nunca baixa. E essa que é a diferença. E você foi lá com sol ou sem sol? Com sol, evidentemente. Durante o inverno, a temperatura no Polo Sul geográfico cai a menos 70 graus centígrados. Não tem como ir na virada? A virada é um período de 15 dias, 20 dias, que é um período que a gente chama de... teria a mesma... o entardecer, seria a mesma luz, um período de 10, 15 dias. O resto Mas do aí dá ano, para ver as estrelas girando. Né? Ainda dá para ver, mas ninguém faz, porque é questão climática, né? Claro, um trabalho muito duro. Temperatura. Não, mas eu falei, o umbigo é mais ou menos isso, quer dizer, é o centro mesmo por onde passa... Essa é a grande diferença entre o que é Antártica e o que é Polo Sul geográfico. Muitas vezes aparece na imprensa, o navegador foi ao Polo Sul. Bom, ele está desenganando as pessoas ou não está... porque não dá para chegar. Ele não sabe exatamente Não sabe o que é exatamente o que é, porque o Antártico é um continente de 14 milhões de quilômetros quadrados, quase 1,6 vezes o Brasil, e está coberto de gelo. A espessura do gelo chega a 5 quilômetros. Imagina. Você não pode navegar, você tem que ir com um avião ou tratores. Eu tive a possibilidade, então, de participar de uma missão que foi chileno-brasileira, com os colegas, do nosso colega lá, do nosso amigo. Ele até já se manifestou, fez um pequeno ruído. O que foi aquilo? Caiu essa tampinha aí. Caiu o quê? Na tampinha. Caiu uma tampinha? É, no chão. Desculpa, perdão. Você viu? Ele já disse assim, ele fez o barulho para que eu falasse assim, foi chileno que foi lá. Depois a gente conversa, você dá um pulo lá na minha sala. Tudo bem, senhor. Tá? Por favor. Paulo Val, leva o chicote, tá? Para essa reunião. Mas olha, o Jefferson, primeiro vamos já falar de um assunto que está tão... Depois a gente volta, tem imagem, tem VT, tem coisas incríveis para a gente ver. Mas primeiro vamos falar de uma coisa que é muito discutida. É o tal negócio do aquecimento global e que está derretendo o gelo todo da camada polar. Como é que é essa história? A gente tem que tomar cuidado. Na verdade, a palavra calotas polares é uma palavra arcaica. Nem existe. Nem existe, per si. Nós temos duas coisas diferentes. Talvez para o brasileiro fica meio difícil entender que nós temos o mar congelado, o Ártico é um mar congelado, e o mar do Ártico está desaparecendo rapidamente. E é salgado. E é salgado. E ele está desaparecendo e vai mudar todo o clima, principalmente do hemisfério norte. Mas existe também os mantos de gelo. Só existem 2 grandes mantos de gelo. E o tamanho é dantesco. A Groenlândia tem 1,7 milhões de quilômetros quadrados. O gelo chega a 3 quilômetros de espessura. De espessura. E nós temos a Antártica, que são 14 milhões de quilômetros quadrados e com gelo chegando a 5 quilômetros de espessura. Bom, isso não entra na minha cabeça, não entra na sua cabeça. O que é o gelo da Antártica em termos de volume? Se eu desse o número aqui, 25 milhões de quilômetros cúbicos, isso aí é uma maluquice. Eu pego todo o gelo da Antártica e vou botar em cima do território brasileiro. Daria uma camada homogênea de 3 quilômetros. Ou seja, qualquer ponto do Brasil estaria coberto
Nós teríamos na nossa cabeça 3 quilômetros de espessura. De espessura de gelo. Isso dá uma noção da relevância ambiental. Por que nós, cientistas ambientais, estamos tão preocupados com o impacto do aquecimento global no gelo do planeta todo, nesses mantos de gelo? Por outro lado, o que eu posso dizer é que o centro da Antártica é muito estável, é muito frio. Tem neve, mesmo no Polo Sul, onde eu fui, tem neve a menos 50 graus centígrados. Você não põe a mão em neve a menos 50 graus, ou mesmo a menos 70 graus. Se fizer isso... Não, olha... você vai ter um congelamento em menos de 1 minuto. Eu não me lembro o nome do autor agora, Cruz... enfim, não me lembro. Que ele narra uma história em que um sujeito na Sibéria cai num buraco de água, né? E cai no buraco de água. E a dúvida dele é o seguinte: ou se ele pula fora do buraco e morre instantaneamente, quebrando todo, ou se ele fica dentro daquela água e morre em 2 minutos. É mais ou menos isso, não? Se você botar a mão na água e tirar... Não tanto, mas você pode adquirir uma ótima queimadura de frio se não tomar o cuidado em menos de 1 ou 2 minutos, quando você está aí a menos 60, menos 70 graus. Quando eu falo em frio... Não, mas você falou... Deixa eu explicar também que nessa história o sujeito estava absolutamente sozinho, não tinha como ele tomar cuidado. Estava liquidado. Você já teve algum problema... Não, olha, o nosso grande problema quando estamos atravessando o manto de gelo da Antártica são as fendas, né? Porque o gelo é quebradiço, ele quebra na superfície e essas fendas podem ter 40, 50 metros de profundidade. Tem uma piada de humor negro aqui entre a comunidade glaciológica brasileira. O povo brasileiro é um povo muito religioso. E eu posso garantir que com 40, 50 metros eu tenho cabo suficiente para recolher o corpo e trazer para casa. Você acha grave? Está congeladinho. Tá congeladinho. E não precisa ser na hora, né? Está mesmo congelado. Felizmente, nós nunca tivemos acidentes. Basicamente, tem que seguir as regras de segurança. Tem que estar sempre cordado, sempre amarrado. Até o trator estão amarrados um com o outro. Porque existe... Não sei se tem no vídeo, mas existe... Tem, então a gente vai mostrar. Existe algumas vezes fendas tão grandes que engolem um trator inteiro. Já engoliu um trator de uma travessia argentina. E com alguém dentro? Com alguém dentro. Eles tiveram sorte, escaparam, mas outras vezes já se perdeu bastante vidas. São acidentes como esses que podem ocorrer no seu dia a dia, estando no ambiente que é o mais ventoso, o mais frio, o mais seco. O interior da Antártica é mais seco do que o Saara, só que a neve que cai lá nunca derrete, então vai acumulando, acumulando. E o mais distante de tudo. Muitas vezes nessa travessia nós estávamos a mais de 700 quilômetros da estação mais próxima. Ou seja, se não tivéssemos algum problema médico, alguma emergência, nós teríamos que contar com um dia bom, com um avião de esqui que viesse resgatar. Com a oração. E com a oração. Ô Jefferson, vamos voltar ao negócio do aquecimento, do famoso aquecimento global, que está uma coisa preocupante. Mas eu não consigo... Qual é a resposta? Hein? Qual é a resposta? O que realmente está acontecendo com o gelo do planeta? Não é com gelo. É porque como se o aquecimento fosse única e exclusivamente de responsabilidade dos nossos poluentes, que o ser humano é poluente por natureza, né? Não são só os outros animais, exato, né? Isso realmente é um fator determinante no aquecimento global ou é uma coisa que ocorreria também por outros motivos? Não, olha, a grande diferença aí nos relatórios do IPCC, do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, que saiu nas últimas semanas, inclusive eu fui um dos revisores brasileiros dos capítulos sobre neve e gelo no mundo, é que finalmente nós podemos colocar uma palavrinha a mais. É a única diferença. O que está sendo falado, a comunidade científica já dizia há 15 anos, mas ninguém nos ouvia. Essa palavrinha a mais foi dizer que mudamos de provável, o possível, para dizer que com 90% de chances que o que nós estamos observando é causado pela interferência humana na mudança da química da atmosfera. Simplesmente a gente está jogando mais porcaria. CO2, dióxido de carbono, metano, etc, etc. Então vai mudando a química. E a atmosfera é muito pequenininha. Olha, 99% da atmosfera está nos primeiros 30 quilômetros.
50% está nos primeiros 5 quilômetros. Quer dizer, você está lá acima de La Paz, já não tem mais ar. Já começa. Então é um vernier, é uma camadinha muito fina e nós estamos mudando muito rapidamente. E em quanto tempo você acha que há mudanças catastróficas? Em 15 anos mesmo? Olha, o nosso quadro, o quadro do IPCC, o quadro científico, são mudanças graduais que vão se intensificar daqui a 30 anos. Ou seja, tem outro problema, que é o problema de ética transgeracional. Não vai afetar você. Provavelmente, para mim, vai afetar pouco, mas nós Quer dizer, eu não vou poder passar dos 100 anos? Talvez você possa passar. Está avançando muito. Mas certamente traz aquela questão, nós temos direito a deixar o mundo inabitável. Mas ninguém tem essa consciência. Aliás, para nossos filhos e netos. Não é só essa geração. Em nenhuma geração teve consciência disso. Aquele negócio de dizer que os índios têm consciência disso, nunca tiveram. O índio, inclusive, era em relação à terra, como eles não tinham a prática do cultivo da terra, né? Algumas tribos, eles cultivavam aqui até enquanto dava. Quando não dava, a terra aqui ficava absolutamente não fértil, né? Estéril, eles se moviam para outro lugar e faziam a mesma coisa. Quer dizer, o ser humano é destrutivo em relação ao meio ambiente, né? De natureza. Você ter consciência, mas só daqui a 100 anos, ou mesmo daqui a 30, ou 40. Em relação ao petróleo, é a mesma coisa. E também, o que adianta todos esses movimentos se os Estados Unidos, que é um grande poluente, né? É o maior de todos. Pois é, não assina o protocolo de Kyoto, por exemplo. Mas o protocolo, mesmo o protocolo de Kyoto, é um paliativo. Então, nós estamos numa situação que os sinais apontam uma rápida modificação. No caso da Antártica, já que nós estamos falando aqui da travessia, a periferia da Antártica, isso que é importante, a parte mais ao norte, onde está a Estação Antártica Comandante Ferraz, isso fica... Aí te dá uma escala. Do sul do Brasil até Ferraz são 3.100 quilômetros. De Ferraz, onde está o Brasil, até o Polo Sul Geográfico, onde eu estive, é mais 3.100 quilômetros. O Brasil não está nem na metade essa imensidão que é a Antártica, mas é exatamente ali ao redor da Estação Antártica Comandante Ferraz que as coisas estão indo muito rápidas. A temperatura média aumentou 3 graus centígrados em 50 anos, no mundo todo só aumentou 0,7, 0,8 em 150 anos. Nós perdemos... aliás, desculpa interromper já, interrompendo na abertura, brinquei aqui com o negócio desse verão ter sido mais quente, que há 64 anos não havia um verão tão quente. Como é que se explica isso, se é uma coisa que gradativamente cada vez é mais? De repente, há 64 anos teve um verão que foi mais violento do que esse. E provavelmente há 120 anos, 140 anos teve outro. Existem ciclos naturais. Isso nós sabemos que a variabilidade do clima, o clima sempre variou. Isso é um mito achar que não tem variação do clima. Mas conforme as coisas vão progredindo, o que nós temos? Uma tendência ao aquecimento. Aí vem um dado da Antártica, importantíssimo, que vem dos estudos que nós fazemos, inclusive nessa travessia. Nós coletamos a atmosfera dentro das bolhas que ficaram no gelo. Há 1000 anos atrás, 10 mil anos atrás, passando por época do nascimento de Cristo, nós já fomos até 720 mil anos atrás. E sabe qual foi a conclusão da comunidade glaciológica? É que nunca, mas nunca mesmo, em 720 mil anos, a concentração de CO2, do dióxido de carbono e do metano, atingiu as concentrações que nós estamos vendo na segunda metade do século XX e agora início do século XXI. Esses foram os dados mais importantes para a negociação de Kyoto e do relatório esse que saiu da ONU. Bom, vamos ver primeiro o vídeo, por favor, depois uma série de fotos. Pode soltar, William, por favor? Brasília vai narrando. Aí, comandante Ferraz. Esse foi o avião que nós usamos, um avião russo, com pilotos russos, jogam o avião em qualquer lugar e aterrissam em cima do gelo. Isso é dentro da cabine. 14 pessoas vivendo em 2 meses em 14 metros quadrados. 1 metro quadrado por pessoa, é isso? Mais ou menos. Só que ali tinha que dormir, trabalhar, se alimentar e conviver e aguentar o ronco dos outros. Dá um pouco de volume nesse áudio? Aí a parte do trabalho científico.
que nós fazemos no Programa Antártico Brasileiro de perfurar o gelo e recolher exatamente as amostras para ver a variação da química da atmosfera através dos tempos. Tem que se tomar muito cuidado. Polo Sul geográfico, onde tem um marco. O polo mesmo é aquele... Está fincado ali? Fincado ali. É. Agora vem cá, você está de máscara ali, alguma coisa, não? Não sei para ver. O gelo aguenta ali? Não, era verão, a temperatura aquele dia estava a menos 34 graus centígrados. Quantos dias sem tomar banho? 60. Mas tirando a roupa para gente... fazer as suas necessidades? Não, mas aí, nessa missão aí, nós tivemos um luxo, nós tínhamos um banheiro. Na verdade, nós fomos obrigados a ter um banheiro. Não sei se vai mostrar outro vídeo. Tinha um comboio. Se tiver, mostra o outro, por favor. Se tiver algum vídeo mostrando o comboio todo. Ah, não tem um vídeo do comboio? Mas, basicamente, nós carregamos um banheiro no último container. Que tivemos que trazer toda a cacaca fora. Foram 2 toneladas. É verdade que os esquimós, nesse período brabo, eles fazem todas as suas necessidades dentro da roupa? Não, isso é bobagem. Não, sempre você está protegido. Sim, mas não é uma coisa absurda, é? De se não, imaginar? Tem histórias na Antártica com temperatura muito mais baixas do que o Ártico, porque os Inuites, na verdade, que não, o nome, eles gostam de ser chamados de Inuit. Esquimó é um termo pejorativo, quer dizer comedor de carne crua. Mas os Inuites, eles têm temperatura muito mais ou menos. Quer dizer o quê, Inuit? É o povo Quer da dizer, terra. não como carne crua. Não como carne crua. Lá é muito mais quente. É 30 graus mais quente do que a Antártica. Sei. E tem alguns casos na Antártica, em acampamentos, colegas meus, de um ficar com a pá e o outro fazendo o que é necessário. Porque dentro da barraca... chega a congelar se você tentar fazer um pepino? É um mito. É mito? É mito. Mas ninguém faz para testar. Você sabe que os grandes acidentes... Esse mito veio muito da Segunda Guerra Mundial, porque os grandes acidentes que teve durante a guerra, os alemães, principalmente as tropas alemãs, tiveram problema de congelamento de partes extremas do corpo, etc. Sim, isso sim. E isso ocorreu principalmente quando se sentava nos tanques de guerra. Os russos estavam bombardeando eles, saiu correndo, grudava, inclusive com perda do saco escrotal, etc. Aquela molecagem que se faz quando é criança de pedir para o amigo, quando está muito frio à noite, colocar a língua no poste. Você já fez essa brincadeira? Mas já tem que se cuidar. Gruda mesmo. Não tentem. Não tentem. Não faça essa experiência em casa. Outra coisa, a temperatura, você fala, considerando o fator vento, levando em consideração o fator vento, você chegou a pegar temperaturas de quanto? Menos 54. É difícil trabalhar menos 54? Já tentou tirar fotografia a menos 54? Ou filmar a menos 54? E o problema é o vento, então você tem que ficar se protegendo, vira contra o vento. É difícil, tudo fica lento. E depois, no nosso caso, nós tínhamos que manejar a neve. E a neve nesse local está a menos 50. Temperatura média onde está a Estação Antártica Comandante Ferraz é menos 2,8. A temperatura média no Polo Sul geográfico é menos 50. Eu posso te dizer que é muito mais frio. Eu calculo. O Canadá chega a pegar temperaturas assim? Sim, pega, mas não é a temperatura média. Você, o urso polar, que é aquele brancão, bonitão, que é violentíssimo, ele é habitante lá em cima, do né? Pinguins na Antártica, urso polar no Ártico. Agora, eu queria mostrar uma foto de um urso polar, vamos ver, para que é um bicho tão agressivo, que ele está atacando um submarino nuclear que está embaixo da calota. Quer ver? Olha lá. Olha que coisa, ele está agarrado. Tem mais foto do urso polar, não tem? Olha, mordendo o periscópio. Ele é muito curioso, na verdade. Um dos problemas quando nós acampamos no Ártico... Ainda tem? Não, né? Pode tirar. Diga. Você tem a barraca, você tem que botar o alimento 200 metros adiante, na porta da frente, para ver que ele está vindo. E você tem a chance de dar um tiro. O segundo tiro, mesmo que tu acerte, o peso dele é tanto que com a inércia provavelmente vai cair em cima de ti e te esmagar. Como é que é? Você põe a comida lá longe, ele primeiro vai? Porque ele sente o cheiro até 10 km de distância. E ele é extremamente curioso.
Então você, como employador explorar, é treinado com isso. No Ártico você vai armado, com espingarda para o campo. Apesar que a gente está se locomovendo com motos de neve, ou tratores, sempre tem que tomar esse cuidado. A única maneira de se diminuir esses estragos, ou de se evitar estragos maiores, é mudando toda uma tecnologia de energia e etc. Né? A grande questão é o seguinte, nós temos que encontrar uma solução. Se essa solução vai ser mudança tecnológica para um método menos poluente de geração de energia, se vai ser mudança dos nossos padrões de consumo, se vai ser mudança de nossas escalas de valores, a sociedade vai ter que decidir. O que não vai poder, e isso nós sabemos, com a atual tecnologia e com o atual tipo de consumo de alguns países, e o sonho de outros países periféricos na economia do terceiro mundo, que também quer, no seu imaginário, atingir essas economias. Ele quer poluir igual. Quer poluir igual, é o sonho, é vendido isso no nosso dia a dia. Não tem como o planeta ser sustentado. Bom, eu conversei aqui com Jefferson Cardia Simões, primeiro brasileiro a participar de uma travessia da Antártica e a atingir o Polo Sul geográfico. Jefferson, obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.